Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do Facebook, WhatsApp, Mensa, Instagram, do meu canal do YouTube José Maria. Queria que você clicasse lá e se inscrevesse no meu canal. Me ajude a pregar evangelho, falar de Jesus, é muito bom. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar sentado a vida inteira no banco ouvindo a palavra. Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o responsável de levantar pregadores da palavra, missionário, bispo, apóstolo, diácono, trabalhadores, divulgadores das boas novas, boas notícias, avisar os moradores da terra que Jesus está voltando. E você me ajudando, se inscrevendo no meu canal, compartilhando para as outras pessoas também. Compartilhe bastante. Queria todo mundo, eu queria uma multidão. Vamos fazer uma corrente, de evangelização para esse vídeo chegar não só no Brasil, mas na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Ásia, na África, Oceania. Vamos pregar a palavra de Deus. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A responsabilidade, nós, Igreja do Senhor, que temos o Espírito Santo, é pregar a palavra de Deus. Falar a verdade. Você não pode ser um crente covarde, um pregador covarde. Prega a palavra. Se Deus mandar você falar contra o pecado, pega contra o pecado. Contra o adultério, contra a fornicação, contra a imoralidade. Prega contra o pecado. O Espírito Santo, ele é um espírito de coragem. Pregue, irmão. Não tenha medo do diabo. Pregue a palavra de Deus. Doa quem doer. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor, não é da pastora, não é do bispo, do apóstolo. A igreja tem dono, a igreja é de Jesus Cristo. Nós somos o arauto do reino de Deus, os mensageiros. Nós somos comissionados para levar o evangelho, as boas novas, as boas notícias e avisar os moradores da terra. Então você se inscreva no meu canal do YouTube e me ajude. Essa obra não é minha. Eu não tenho uma capacidade. Tu acha que eu tenho essa capacidade de trazer, fazer vídeos, ser um influenciador digital, avisar os moradores da terra? Isso é obra e graça do Espírito Santo. Isso é capacidade do Espírito Santo. É Ele que nos dá capacidade. Essa formação não é minha. Essa formação não é ideologia minha. Não foi ideia minha de criar isso, aquilo outro. É o Espírito Santo. Esse vídeo é para chegar no hospital, chegar no presídio, chegar numa casa, chegar naquela pessoa que está com droga, chegar naquele prostíbulo, aquela pessoa que está dentro de uma condução, no metrô, no BRT, nos trens, andando, uma praça pública, aquela pessoa que está ali desorientada, sem direção, e quando ela abrir ali, a instrumentalidade do celular cair no canal do YouTube, essa mensagem é de vida, de restauração da família. E hoje quero trazer uma palavra impactante hoje. Apocalipse capítulo 12. Pega a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E esta mulher estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu,
E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, e sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que deu à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde a sustentava por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restos da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos aqui entender. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é linguagem de figura. A Bíblia tem a linguagem de figura, figurativa, linguagem simbólica, linguagem literal e linguagem alegórica. Aqui a linguagem simbólica está falando mulher. Na Bíblia fala de igreja. Então, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Fala da igreja glorificada. A igreja. Fala de igreja vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa. Quando fala coroa, fala vitória. Coroa quer dizer vitória, conquista. E 12 estrelas, tinha 12 estrelas nessa coroa. Estrela fala de anjos. Quando você ouvir falar estrela, fala de anjos. Anjos. 12 estrelas quer dizer, representa as 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel. Aqui está representado 12 estrelas nessa coroa. Fala de os judeus, o povo judeus. Aí quando fala essa igreja, fala do povo judeu que está esperando o Messias. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dor. Fala de grande tribulação. Quando fala dor de parto, sofrimento, aflição, é quando esta mulher está sendo perseguida. Vai ser o período da grande tribulação.
E a ânsia de parto, ela é pedindo socorro. E viu-se outro sinal do céu, e este um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Aqui fala do anticristo, o homem do pecado. Esse homem do pecado, nessa tipologia aqui, o anticristo, vai ser o governo do anticristo na grande tribulação. Quando fala de chifres, 7 cabeças, fala 7 governos, 10 chifres, 10 governos, e sobre as cabeças 7 diademas. Então aqui fala sobre o domínio. Vai ser aquele primeiro período da semana de Daniel, a última semana. A igreja aqui já foi arrebatada. Agora 7 anos de grande tribulação. E os primeiros 3 anos e meio, o anticristo, ele conquistando as nações, a confiança. Aqui nessa grande tribulação haverá 2 bestas. A primeira que veio do mar na Bíblia simboliza povos, nações, língua. Quando você lê o Apocalipse, está escrito mar. Está falando de gente, de pessoas, de nações, povos, reinos, governo. Então aqui, quando fala ela estava grávida, ela está sendo perseguida. Está sendo perseguida. Aqui é a grande perseguição. E aqui viu-se outro sinal do céu, que é o domínio do anticristo sobre as nações. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrela do céu está falando de anjos. Quando o diabo ele conseguiu, quando fala cauda, fala de mentira, sagacidade, persuadir, engano do diabo. Ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos, porque o diabo estava orquestrando montar um reino, criar um governo. Então, ele é o anjo que se rebelou contra Deus. E ele conseguiu agregar com ele a terça parte das estrelas do céu, que fala de anjos. E vamos lá, vamos estender a Bíblia. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E sobre a terra, levou sobre a terra. Que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Está falando diante de quem? Dos judeus. Perseguindo, aquela perseguição danada em cima dos judeus. Para que, dando ela à luz, e tragasse o filho. Quando fala filho, não está falando de Jesus, que está falando dos judeus que vai acreditar em Jesus Cristo. E esses judeus, quando fala o filho homem, está falando a linguagem linguagem de figura, tipologia. Está falando dos judeus, que eles estão espalhados, e na grande tribulação eles vão acreditar no Messias. Acreditar no Messias. E aqui os judeus vão ser perseguidos. E aqui, quando fala a terça parte dos anjos, os anjos, os demônios, que hoje anjos decaídos são demônios, eles vão se aliar, eles vão influenciar a população. Na grande tribulação, as grandes nações que vão aceitar a marca da besta, eles vão se aliarem e vão enfrentar os judeus. Aonde? Em Jerusalém. O templo vai ser reconstruído. E aqui é a angústia de Jacó. Quando vê de que a abominação está no lugar santo, fala a inauguração do templo. Quando terminar o período de 3 anos e meio, esse homem do pecado, que é a besta, o anticristo, ele blasfemará contra os moradores do céu. Vai falar contra Deus, contra os anjos, contra Jesus. Ele vai manifestar ali o seu ódio, a sua ira. Aí os judeus vão entender que aquele ali é o falso Messias, não é o Messias prometido. Aí vai haverá o quê? A perseguição. E agora aqui, e deu à luz um filho, um varão que há de reger
toda a terra com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para o céu. Então, aqui está falando quando eles vão acreditar no Messias. Vão descobrir que aquele ali é um falso Messias. E esse Messias aqui é o que foi arrebatado ao céu. Que está sentado na glória. E aqui a Bíblia diz que eles vão acreditar no Messias. E agora vão pedir o socorro, vão clamar. Vão clamar, pedir socorro ao Deus do céu. E agora... E a mulher fugiu para o deserto. Está falando dos 144 mil, na linguagem de figura, está falando o povo judeu. Fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que fosse alimentada ou sustentada por 1.260, ele fala de os últimos 3 anos e meio. Aqui é as 70 semanas de Daniel, a profecia, a grande tribulação, onde o diabo vai tentar perseguir, destruir. Vai tentar destruir, porque ele descobre que ele não conseguiu enganar os judeus. Os judeus acreditou no Filho de Deus que foi arrebatado. E agora haverá uma grande batalha. Aqui fala da segunda batalha. A primeira batalha, o diabo foi expulso do céu, mas ele tinha acesso no céu. E na grande tribulação, ele vai ser expulso para sempre do céu. Não vai ter mais como acusar os escolhidos de Deus. E aqui houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o diabo, que é o anjo caído. E batalhava o dragão e seus anjos, a terceira parte dos céus, que foram aliados ao diabo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Acabou-se, não teve mais acesso no céu. E foi precipitado o dragão, ou seja, derrotado, jogado por terra, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi jogado no planeta Terra, e os seus anjos foram lançados com ele, a terça parte dos anjos que hoje são os demônios. E ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nosso irmão é derrotado. E eles venceram, olha só, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus. É o sangue que nos purifica de todo pecado. A morte, quando fala o sangue do Cordeiro, fala da morte de Cristo na cruz do Calvário, e pela palavra do seu testemunho, e não amar a sua vida até a morte. Está se referindo àqueles que vieram de grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta, onde foram mortos. Muitos vão morrer, muitos judeus, mas vão ser salvos. Mas vai ter aqueles que foram abreviados. Olha aqui, pelo que alegrai-vos ao céu, e vós que habitais aqui, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ou seja, a segunda vez, de vez não ter mais acesso ao céu, perseguiu a mulher, que é os judeus, os remanescentes, os 144 mil na tipologia, quando fala do povo na totalidade, que deu à luz o varão. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, livramento, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tem metade do tempo. 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. E a serpente, que é o diabo, lançou da sua boca, atrás dos judeus, água como rio. Água quer dizer povos, nações, língua. Está falando nas pessoas que foram influenciadas. Os próprios demônios, a terça parte dos anjos, das estrelas, que são os demônios, ele vai persuadir, falar na mente das pessoas. Aqueles que aceitaram a marca da besta, foram enganados,
aqueles que não têm parte com Deus, não têm parte no reino de Deus, e eles se aliaram. Então, aqui o diabo armou a multidão, e para que pela corrente o fizesse arrebatar, destruir. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio. Quer dizer, as pessoas, está falando de guerra, o Armagedon, que o dragão lançava na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, contra os judeus, e foi fazer guerra ao resto da semente, aos descendentes de Abraão, aos que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui está falando que o diabo, ele, na grande tribulação, ele vai fazer de tudo para destruir os judeus. E na grande tribulação haverá a besta que sobe da terra e aquela que vem do mar. Aqui fala do governo político e religioso. Essa besta que vem da terra, ela vai surgir de Jerusalém, o falso Espírito Santo. Ele vai fazer fogo descer do céu. Vai fazer com que as pessoas acreditem que esse governo político é um governo bom, ele é o Messias, o Salvador do mundo. E vai conquistar ali a confiança dos judeus. E vai fazer demonstração, essa segunda besta, esse falso profeta, vai fazer até fogo descer do céu. Vai criar-se uma imagem, ele tem poder de fazer com que essa imagem fale. E essa imagem vai falar, vai avisar para todos os moradores da terra que quem não dobrar o joelho, quem não adorar a besta, que não aceitar a imposição dela, não vai poder comprar nem vender. E quem não aceitar a marca da besta será morto. Aí os judeus vão perceber que aquele ali não é um profeta verdadeiro. Aí os judeus vão perceber que aquele que está no templo profanando não é o verdadeiro Messias. Aí haverá grande perseguição, onde os judeus vão sair. Aqui em Mateus capítulo 24, para encerrar, Mateus capítulo 24, vamos aqui, Mateus 24, aqui, assim como nos dias anteriores de Lúcio, comiam e bebiam, casamento, e a Bíblia diz que, e se aqueles dias, São Mateus capítulo 24, no versículo 22, e se aqueles dias, está falando da grande tribulação, não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos judeus serão abreviados aqueles dias. Então esses dias da grande tribulação que Deus está salvando os judeus, que eles foram abreviados. Aqui está falando da grande tribulação, a perseguição, a profecia que vai se cumprir. A igreja já foi arrebatada. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Aqui é o livramento para os judeus e a derrota do diabo, expulso do céu, para não ter acesso mais ao céu, ao espaço sideral. Não tem. Ele acusava os pregadores, os grandes pregadores, a Deus. Hoje o diabo ainda não foi expulso ainda, é lá na grande tribulação. Então, a mulher é os judeus. A terça parte das estrelas são anjos que foram enganados pelo diabo. São os demônios hoje. Rios, correndo como rio para tentar destruir a mulher, são povos, nações, línguas, são pessoas que aceitaram a marca da besta e se aliaram ao anticristo. Então, a mulher vestida de sol, são os judeus, sendo período da grande tribulação e tendo o sol e a lua. O que é sol? O sol governa o dia e a lua a noite. Está falando na glorificação. Ali vai ser implantado, quando acabar a grande tribulação, vai ser o governo milenar, o governo de Cristo, a dispensação do governo de Cristo, a dispensação milenar. Então fica essa palavra. Jesus está voltando. A
grande tribulação vai acontecer. Mas para aqueles que subirem na primeira ressurreição, não tem parte e não vai passar pela grande tribulação. Com essa palavra, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Hoje, dia 16 de junho de 2022. Um abraço, quinta-feira, um abraço, que Deus abençoe sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.